Olá a todos, bem-vindos aí alunos do Eixo Negócios e Produção aqui do curso da Univesp, turma de segundo semestre de 2023. Então, estão iniciando mais um ano letivo, iniciando mais um bimestre e assim como no bimestre passado, eu elegi aqui uma matéria, uma disciplina para fazer esses vídeos, né, mostrando a forma como eu resolvo as atividades avaliativas. Então, nesse semestre, vamos fazer aí, nesse bimestre, né? Eu elegi aqui a disciplina de matemática financeira, uma disciplina que eu gosto bastante, já estudei em outros cursos que eu fiz, mas é sempre bom relembrar. Eu estou sempre estudando isso aqui por questões pessoais, porque eu gosto, porque eu preciso, mas não tem como, cara. Matemática financeira ou qualquer outra disciplina matemática a gente só aprende fazendo e praticando e revendo. E cada vez que eu vejo parece que eu aprendo um pouquinho mais ou eu retenho um pouquinho mais aquilo que eu já sabia. Bom, então vamos lá, sem muita enrolação. Aqui é a resolução da atividade avaliativa da semana 1. Vou mostrar a forma como eu resolvi e cada questão, quando possível, quando envolver contas de capitalização composta, eu vou mostrar como que eu faço ela usando as fórmulas e vou usar como que eu faço usando a calculadora HP12C, tá? Quem não tem uma calculadora financeira, não precisa nem comprar, tá? Baixa um aplicativo, estou usando aqui um aplicativo que eu baixei aqui na loja da Play Store, e você encontra de graça isso aqui, claro, cheio de anúncios, né? Quem já tem uma física, usa a física, quem quiser comprar também compra. Eu já tive umas 2 ou 3 calculadoras dessas ao longo da minha vida, umas quebraram, outras, uma eu dei para um estagiário que estava fazendo administração, que trabalhava lá na área, então eu recomendo ter, tá? Eu acho uma ferramenta muito útil. Aqui, como o nosso curso é bimestral, eu lembro quando eu fiz a minha graduação, os cursos eram manuais, então valia muito a pena ter a calculadora. Aqui não, aqui você vai ter e daqui a 2 meses você vai se livrar dela. Então, quem não quiser comprar, baixa no aplicativo do celular, é bastante útil. Não sei se vai poder usar lá na hora da prova ou não, se puder, ótimo, se não puder, o legal de você fazer pela calculadora financeira é que você ajuda a fixar um pouco os conceitos de valor do dinheiro no tempo, independente de fórmula, independente de conhecimento matemático, tá? Então você percebe que você consegue resolver problemas dessa natureza sem decorar fórmula. Mas a gente sabe que às vezes é preciso, né? Se na prova exigir que seja dessa maneira, decorem a fórmula, não tem jeito, né? Vamos lá. A primeira questão ela envolve capitalização simples, tá? Então é dado um capital e pede-se para encontrar um montante. O que é capital? Capital é a mesma coisa que valor presente. Valor presente a gente vai usar aqui a notação PV, tá? Para poder facilitar as ideias, principalmente quando for usar a calculadora financeira, que está lá em essa abreviação do inglês, né, de present value. Então o capital é sempre o valor presente, ou present value. Então aqui ele dá um valor presente, né, que é o PV. Vou anotar tudo que tem aqui, todas as variáveis que eu já tenho, né? Eu tenho o PV, que é o capital que foi informado, de 85 mil. Eu tenho o prazo, que foi aplicado o prazo, é N, tá? Então, N é igual a 7. 7 o quê? Tem sempre que colocar a unidade, tá? Para saber se a unidade do prazo está batendo com a unidade da taxa informada. Aqui no caso bate, né? O prazo é 7 meses e a taxa, que é o I, tá? Então, valor presente é sempre PV, o prazo é N, a taxa é I, o I é 7% ao mês, então, ó, primeira checagem que a gente tem que fazer, fundamental, saber se o prazo aqui do N está batendo com o prazo da taxa. Está batendo? O prazo a unidade, aliás, a unidade do N tem que ser a mesma unidade
da taxa de juros. A unidade do N aqui, do prazo, é 7 meses, a taxa está em 7% ao mês, beleza. Então, já facilita, não tem que fazer conversão nem equivalência de taxa. Tá? E o FV, que é o valor futuro, que seria o montante, eu não tenho, é o que eu preciso encontrar. Então, se o que eu preciso encontrar é o valor futuro, então a gente usa a fórmula básica, isso aqui a gente reserva, a fórmula básica aqui de capitalização simples, né? Que é aquela que você tem que decorar e não tem jeito, não é uma fórmula difícil, mas tem que decorar, que é o valor futuro, porque a partir dela você encontra todos os demais variáveis sem necessitar. A partir dessa fórmula básica, que é valor futuro igual a valor presente vezes 1 mais I vezes N. Já está na minha mente, tá? Eu não estou olhando em lugar nenhum. Isso aqui tem que decorar, isso aqui é básico. Então a taxa de capitalização simples, ou seja, para você encontrar o valor do futuro em capitalização simples, é essa aqui. É valor futuro igual ao valor presente vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o prazo. 1 mais I vezes N. Tá? Agora é só jogar isso aqui na fórmula, jogar os valores que eu já tenho na fórmula para encontrar o valor futuro. Tá? Então, valor futuro ou montante igual a o valor presente, ou capital, que é 85 mil, vezes 1 mais I, que é a taxa. Lembrando que a taxa está em percentual, só que na fórmula nós colocamos ela sempre em valor unitário. O que é o valor unitário? É o formato decimal, né? Ou centesimal aqui, ó. 0,07. 7% não é 0,7, tá? 7% é 0,07, tá? Em termos unitários. Se eu botasse 0,7 aqui, eu estaria dizendo que a taxa ia ser 70%, não 7. Então, 7% ao mês, em termos unitários, é 0,07. Vezes o prazo, que é 7. Certo? Agora aqui, muita atenção. Vou te falar que eu já caí nessa pegadinha. Isso aqui é aquele tipo de pegadinha que muitas vezes chega até em corrente, né? A tia do WhatsApp gosta de passar nos grupos, né? Mas a gente acaba caindo. Recentemente eu caí nessa pegadinha aqui, errei uma questão e até eu descobri onde é que eu estava errando. Depois que eu descobri, eu me senti um palhaço. Mas é isso, é sempre relembrando. Aqui, para resolver essa questão, obviamente, nós temos que seguir as hierarquias aqui da resolução, aqui que a gente aprendeu lá no começo do primeiro, da matemática básica do semestre passado, lembra? Então aqui eu vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, e dentro do parênteses eu tenho que resolver primeiro, aqui no caso, a multiplicação. Tá? Eu não posso, de jeito nenhum, fazer o 1 mais 0,07 e multiplicar por 7. Acreditem, eu já fiz isso antes. Não hoje, mas eu já caí nesse erro. E muita gente cai. Então, o detalhe aqui da capitalização simples é não errar isso aqui. A fórmula é simples de decorar, mas tem que aplicá-la de maneira correta. Então, aqui eu posso repetir, ó, o valor futuro igual a 85 mil vezes 1 mais... agora sim, é o 0,07 vezes 7. Tá? Aí você pode pegar sua calculadora simples, né? 0,07 vezes 7 é 0,49, tá? 1 mais 0,49. Feito isso, não tem mais por onde errar. Eu copio o resto. Vezes, aqui eu já posso somar direto, 1 mais 0,49 é 1,0,
1,49, né? Então, a gente vem aqui, já posso vir na minha calculadora, 0,49 mais 1, né? 1,49 vezes 85 mil. Então, a resposta para essa questão é essa aqui, 126.650. O que? Reais, certo? Aqui eu não estava usando cifrão, mas não tem problema. Então essa é a resposta correta dessa primeira questão, tá? É simples, né? A única dificuldade que você pode ter aqui é decorar essa fórmula aqui, mas quanto mais exercícios nós formos fazendo, mais isso aqui fixa na nossa mente e aplicar corretamente aqui os conceitos da hierarquia das expressões aqui matemáticas, da forma correta de se fazer essa continha aqui para não cair no erro fatal aqui de somar antes de multiplicar, beleza? Segunda questão, aqui já ainda é uma questão que envolve juros simples, né? Então, juros simples a gente ainda não vai usar a nossa calculadora financeira. E essa aqui é muito simples, tá, gente? Quando você fala em taxa proporcional e em juros simples, o que pede essa questão? Ele quer saber qual a taxa proporcional, a taxa de juros trimestral proporcional de 120% ao ano. Então ele dá uma taxa que é de 120% ao ano e quer saber qual que é a taxa proporcional ao trimestre. É dada ao ano, quanto que é ao trimestre? Como é juros simples, basta a gente dividir isso aqui que está ao ano pela quantidade de trimestres que tem dentro de um ano. É complicado? Parece complicado isso aqui? Só você pensar, um ano, pensando em meses, tem quantos meses? Tem 12 meses. Um trimestre são 3 meses. Então, nós temos, dentro de um ano, dentro de 12 meses, nós temos quantos trimestres? É só fazer um ano, que são 12 meses, dividido por 3, que é igual a 4 trimestres. Tá? Então, um ano, dentro de um ano temos 4 trimestres. Tá? Só que, claro, isso aqui ainda não é a resposta definitiva. Eu só quero saber quantos trimestres eu tenho dentro de um ano. Então, se eu tenho 4 trimestres dentro de um ano, e aqui nós estamos falando de capitalização simples, basta eu pegar essa taxa aqui agora eu não preciso nem usar em termos unitários, posso usar em termo percentual mesmo, né? Que é de 120, né? 120% ao ano e dividir por 4, né? Que são 4 trimestres dentro de um ano. Isso aqui nem precisaria usar calculadora, né? Mas 120 dividido por 4 é igual a 30. Então, e já está em percentual, tá? 30% ao trimestre, tá? Lembre-se, na resposta tem que ter sempre acompanhado aqui a unidade, tá? De repente, nas alternativas lá tiver só 30%, tá errado. É 30% ao trimestre, tá? Essa aqui é facinho, certo? Não deixa muita dúvida. Vamos lá, questão 3. Aqui agora sim estamos falando de capitalização composta, tá? Vai mudar a fórmula e vai mudar o que muda também. Agora nós temos uma outra forma de calcular, que é usando a calculadora financeira. Vamos fazer das duas maneiras. O primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar o diagrama de fluxo de caixa. Tá? Uma coisa que eu não fiz nas outras, poderia ter feito, mas aqui eu acho que faz mais sentido fazer diagrama de fluxo de caixa quando envolve
a capitalização composta, tá? Para poder ficar mais claro. O que é o diagrama de fluxo de caixa? É aquele diagrama que a gente traça uma linha, que é uma linha de tempo, e seta para cima são entradas de caixa e setas para baixo são saídas de caixa, tá? Essa minha linha aqui, eu já sei que são meses, né? Eu tenho aqui prazo em meses e juro em meses, então eu vou trabalhar com a unidade mensal. Então isso aqui vai ser meses, tá? E aqui, como eu já sei que está falando de 6 meses, eu posso já, se eu quiser fazer uma divisão aqui, eu sei que aqui, por exemplo, é talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Não vou ter mais do que isso. O que ele diz? Ele diz que aplique R$ 1.000 hoje e receba 1.180 ao final de 6 meses. Primeiro, como que fica isso no diagrama de fluxo de caixa? Aplique 1.000 significa que eu estou aplicando, então está saindo dinheiro do meu bolso. Então, aqui, hoje, que é 0, faltou aqui o 0, né? Então, hoje, vai estar saindo do meu bolso 1.000 dinheiros para daqui a 6 meses tá me retornando 1.180. Então, olha só. Se eu apliquei, seta para baixo. Apliquei 1.000, daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, vai entrar os 1.000 que eu apliquei mais 180, né? Então vai aplicar, vai retornar 1.180. Ainda dentro desse diagrama aqui, a gente pode colocar as informações básicas de... Bom, o N já está aqui, né? Ó, já temos aqui o valor presente, que é 1.000. Então, isso aqui, ó, é o meu present value. Esse aqui é o meu future value, ou seja, valor futuro. Esse 6 aqui é o meu prazo de aplicação, que é o N. O que está faltando aqui? Qual a taxa de juros mensal da operação? É o que está faltando, né? Então, o I é o que eu preciso encontrar. Primeira checagem. Ele pede a taxa de juros mensal e o prazo já é dado em meses. Então, a resposta que eu obtiver aqui já vai ser a definitiva. Não vai precisar fazer equivalência ou nós não teremos que fazer nenhum ajuste anterior. É só aplicar a fórmula que nós encontramos a resposta. E qual que é a fórmula de capitalização composta? A fórmula de capitalização composta ela é a seguinte: valor futuro igual valor presente vezes 1 mais... E reparem que até aqui está igual a fórmula da capitalização simples, né? Agora que vem a diferença. Fecho parênteses, 1 mais I elevado a N. Na simples, esse N vem multiplicando a taxa aqui dentro dos parênteses. Na composta, ela sai do parênteses e vai elevando o 1 mais I. Tá? Valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a N. Agora, essa potência aqui, que é o prazo, ela vai só sobre 1 mais I, tá? Ela não pega o PV, por isso que ela vai aqui, por isso que eu coloco 1 mais I entre parênteses e o elevado a N aqui, né? Digamos que se fosse assim, por exemplo, assim já seria outra coisa, né? Eu teria que resolver tudo aqui e elevar a N, mas não é. É só o 1 mais I elevado a N, depois eu multiplico pelo valor presente. Certo? Então, o que eu tenho de informação aqui? Eu tenho o valor, eu já tenho o valor futuro, né, que é o 1180.
Eu tenho o valor presente também, que é o 1000, vezes 1 mais I, que eu não tenho, né? Elevado a, qual que é o N? 6 meses. 1 mais I elevado à sexta potência. Certo? Bom, como que o que eu preciso encontrar tá aqui, ó. Eu preciso dar um jeito de isolar o I, tá? Isolar a taxa de juros. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse 1000, que é o valor presente que está desse lado aqui, vou passar para cá, dividindo, tá? Então vai ficar assim, 1180 dividido por 1000, que é igual a 1 mais I elevada à sexta potência, tá? 1180 por 1000, já posso pegar minha calculadora simples aqui, 1180 dividido por 1000, 1,18, tá? Então isso aqui vai ficar 1,18, que é igual a 1 mais I elevado à sexta potência. E agora, hein? Como que eu faço agora para encontrar esse I aqui? Se eu tenho uma potência de 6 aqui, quanto que é I elevado a 6? Então, como não dá para eu saber quanto que é I elevado a 6, porque eu não sei quanto que é I, e muito menos o 1 mais I, para facilitar a nossa vida, a gente pode acabar com essa potência aqui. E como é que eu acabo com essa potência? Usando a borrachinha aqui, apagando ela? Claro que não, né? O que a gente pode fazer? A gente usa propriedades matemáticas e coloca os dois lados aqui da nossa equação, coloca a raiz sexta nos dois lados, porque a raiz sexta aqui ela vai eliminar a potência de 6. Tá? Então vai ficar isso aqui, ó. Raiz sexta de 1,18 é igual a raiz sexta de 1 mais I elevado a 6. Olha aqui, pelas propriedades de potência e raiz, eu posso fazer isso aqui, ó. Essa raiz aqui, ela se anula com essa potência sexta aqui. Então, nós vamos ter agora a nossa expressão simplificada. Eu vou ter raiz sexta de 1,18, que é igual, não precisa nem de parênteses, né, porque eu já eliminei aqui a potência, a sexta potência, 1 mais I. Agora fica mais fácil de eu isolar o I, né? Mas quantos diabos é raiz sexta de 1,18? Isso aqui, para facilitar o uso da calculadora, já que na calculadora não existe raiz sexta, eu consigo, se fosse raiz quadrada, eu conseguiria, né? Nós temos aqui raiz quadrada, né? Se fosse raiz quadrada, eu viria aqui em raiz quadrada, 1,18, eu acharia raiz quadrada. Só que calculadoras, em geral, não possuem cálculo de raiz diferente da quadrada. Nós temos a raiz sexta aqui. Mas eu consigo, em qualquer calculadora, eu consigo fazer potência de fração, certo? E nós sabemos que pelas propriedades aqui de raiz, esse raiz sexta de 1,18 é a mesma coisa que 1,18 elevado a 1 sexto. Né? Lembra? Não vou entrar em detalhes disso aqui, mas raiz sexta de 1,18 é a mesma coisa que 1,18 elevado a 1 sexto. Tá? Igual a 1 mais I. E quanto que é a raiz 1,18 elevado a 1 sexto? Agora eu consigo, em qualquer calculadora científica simples, eu consigo resolver isso, tá? 1,18 opa, tá difícil aqui. 1,18 elevado, tá aqui nesse x elevado a y aqui, ó. X elevado a y,
Por quê? Porque não é elevado ao quadrado, por exemplo. Ao quadrado já tinha aqui. É elevado a 1/6, né? Então eu vou colocar aqui, ó, x elevado a y, ele já automaticamente, a calculadora aqui do Android já me abre um parênteses, né? 1 dividido por 6, que é 1/6, né? Fecho parênteses, igual. Olha só, deu um número quebradão aqui, mas eu vou arredondar isso tudo aqui para 1,028, tá? 1,028. Então, fica isso aqui, 1,028, é isso mesmo? 1,028, que é igual a 1 mais i. Vamos isolar o i, vamos passar esse 1 que está aqui somando, vai passar lá para o outro lado, subtraindo, né? Então, e vamos já inverter aqui para poder facilitar o raciocínio. Então vai ficar i igual 1,028 menos 1. Né? O 1 que estava aqui somando, ou 1 que estava aqui positivo, passa para o outro lado como negativo. Aí fica fácil agora, né? Agora aqui de cabeça você já faz, só olhar aqui. I igual 1,028 menos 1 é 0,028. Isso aqui está em termos unitários. Se eu multiplicar isso aqui por 100, né? Isso aqui vezes 100 é igual a 2,8%, tá? Então 0,028 0,028 vezes 100, né? É igual a 2,8, tá? Como a gente arredondou pra caramba, aqui tinha mais casas pra cá, eu não lembro se... não, eu tenho certeza que a resposta lá final foi essa 2,8, né? Mas a gente sabe que isso aqui é aproximado, tá? Então, de repente, dependendo do grau de precisão que estaria lá as alternativas, na verdade isso aqui vai ser 2,7, alguma coisa, uns quebradão. Mas arredondado é 2,8. Se não me engano, nas alternativas que foram dadas, a resposta correta era essa mesmo, 2,8% aqui. Por cento ao mês, tá? É importante a gente colocar também. Sempre a unidade, o percentual e a unidade, né? Para saber se está batendo aqui. Beleza? Agora, como que eu resolver isso aqui usando a HP? As funções aqui da calculadora financeira HP. Bom, eu não vou entrar muito em detalhe como que funciona a HP, não. O vídeo ficaria longo demais, né? A HP ela é simples, ela tem só um o mecanismo de funcionamento dela é diferente de uma calculadora comum, porque ela usa o sistema de entrada de dados diferente, né? Por exemplo, na calculadora comum, eu vou fazer, por exemplo, 1 mais 1. Como que eu faço 1 mais 1 na calculadora comum? É 1 mais 1, né? Então é o modelo algébrico aqui, que é igual a 2. Na financeira HP2C, 1 mais 1 não se faz 1 mais 1. Você faz 1, você entra o dado, 1 mais. A forma de entrar o dado na financeira ela é diferente, tá? Esse sistema chama RPN. Eu não sei bem, não lembro bem o que significa RPN, mas é assim que funciona a calculadora financeira HP12C. Tem outras calculadoras financeiras que funcionam como uma calculadora comum. Né? Se você pegar, por exemplo, um HP10B ou Texas Instruments, elas têm um sistema igual a uma calculadora científica comum. Agora, a HP12C tem essa forma de trabalhar que é um pouco diferente, tá? Mas com o tempo a gente se acostuma, tá? Mas assim, em resumo, eu não vou fazer um mais um aqui. O que eu quero fazer é usar essas funções dessas teclas aqui, ó, N, I, PV, PMT, por enquanto a gente não vai usar, e FV. Então, olha só, todos os termos, todas as variáveis que a gente trabalha aqui na fórmula, ela tem aqui já na HP. Né? Eu tenho o prazo, que é o I, eu tenho a taxa, aliás, tem o prazo, que é o N, tenho a taxa, que é I, eu tenho o valor presente, que é o PV, e eu tenho o valor futuro, que é o FV. Então, sabendo essas 4 teclinhas básicas aqui de entrada de dados,
mais o CLX aqui, que é para limpar o registro, que é importante também, e o Enter e as teclas numéricas, obviamente, você consegue usar tranquilamente a HP12C para poder fazer cálculos financeiros, tá? De valor no dinheiro no tempo. Claro que a HP ela faz muito mais do que isso, né? Mas no começo a gente aprende a usar essas funções básicas aqui. A primeira coisa que você faz numa HP12C é limpar o registro, que é clicando em F, essa tecla laranja, e a teclinha CLX aqui, para garantir que você limpou qualquer sujeira que está nos registros, certo? Feito isso, eu vou lançar as informações que eu tenho, tá? Então, olhando para o diagrama de fluxo de caixa, eu vou saber como é que eu vou lançar. Então, como é que eu vou lançar? Eu vou lançar o PV primeiro, que é o 1000, só que repare, a seta não está para baixo? Se a seta está para baixo, na HP, obrigatoriamente eu tenho que mudar o sinal dela. Como é que eu mudo o sinal para negativo? Tem essa tecla CHS. Você viu ela piscar em azul aí? Clicando em CHS, ela significa change signal, talvez. Ela modifica o sinal para negativo, e se eu clicar de novo ela vai para positivo. Mas eu quero o 1000 negativo. Tá? Então, 1000 negativo, que é uma saída, né, de caixa, eu vou considerar como valor presente. Agora eu clico, depois que eu formei aqui na tela o 1000 negativo, eu clico no PV. PV. Repare que aqui nessa versão desse aplicativo da HP é interessante que ele já mostra aqui uma planilhinha. Essa planilhinha que está aqui, ó, do lado do visor, são todos os dados que eu já tenho de entrada aqui. Tá? Então, menos 1000 PV, 1180 positivo, não preciso mudar sinal, é o FV, clico no FV. O prazo que nós temos, que é 6. Ah, mas 6, onde é que eu falo que é meses aqui? A HP ela não quer saber se é meses, trimestres, ano. Se você sabe que isso aqui é meses e está tudo em mês, a resposta que vai dar no final aqui é mês, acabou. Tá? Então 6, N. Lancei o 6 aqui no N. Agora o I é que eu quero encontrar, certo? Agora, para eu encontrar o I aqui, basta eu clicar no I. 2,8, que deu exatamente, depois de todos esses cálculos aqui, com HP você faz em pouquíssimos cliques, porque já é uma calculadora totalmente já programada para isso, com esse atalho, com esses atalhos de cálculo financeiro, ele já me retorna o valor exato aqui da taxa, do jeito que eu preciso, já aqui em formato percentual, tá? 2,8% ao mês, certo? Então, calculadora financeira facilita demais a vida para esse tipo de cálculo, demais. Mas, né, não sabemos se vamos poder usar, ou se a calculadora do sistema lá de provas vai ser uma versão digitalizada como essa de um HP12C. Eu acredito que não. Então é importante saber como é que faz desse jeito aqui, e usa HP para você, né, fazer as atividades e entender como é que funciona o mecanismo de valor do dinheiro no tempo. Tá? A última questão também ela é envolvendo capitalização. Eu acabei não anotando aqui, mas ela era assim de capitalização composta, tá? E foi um lapso meu aqui que eu não anotei, porque eu não escrevo exatamente como está lá, porque às vezes é textão, né? Eu dou uma resumida aqui. Mas essa quarta também envolvia capitalização composta, tá? Só que qual que é a diferença? Qual que é o detalhe dessa aqui? Ela nos dá a taxa. Eu tenho a taxa. E a unidade aqui é trimestral, tá? Eu tenho a taxa trimestral. E ele me pede um prazo em anos. Então, ó, você já tem que ficar atento aqui que a incógnita aqui é o N, tá? Só que ele pede o N em anos. Só que isso aí no final a gente vai transformar
o que a gente encontrar de trimestre para ano, tá? Então ele me pede o prazo em anos, ele me pede o N, que me permite que permita que o capital seja duplicado. Opa, então a única informação que eu tenho aqui de numérica é a taxa. Ele não me dá capital, não me dá montante e não me dá prazo. Mas ele me dá uma informação importante aqui. Ele diz que ele quer saber qual é o prazo que permite que um capital seja duplicado. Então, quando eles colocam o problema dessa maneira, nós temos que trabalhar com valores na nossa mente aqui. Claro que eu não vou usar um valor quebrado e nem um valor muito grande. Vou usar um valor mais simples possível, né? Que é 1. Que é 1 e o seu dobro de 1, que é 2. Tá? Então aqui não tem muito segredo. A fórmula do capitalização composta, tá? É aquela mesma, né? Future value, que é igual a present value vezes 1 mais i elevado a n, tá? Aqui nossa incógnita aqui vai ser o n, tá? Que é o que a gente precisa encontrar, porque, como eu falei, apesar dele não dar qual é o valor futuro nem o presente, mas ele quer o prazo que, dada essa taxa, permita duplicar o capital. Tá? O capital é o quê? O capital é o valor presente. Então eu vou atribuir um valor para o capital, vou atribuir o valor de 1 e o valor futuro vai ser o dobro de 1. Que ele, né, se ele quer que eu duplique esse capital, isso aqui vai ser 2. Certo? Então o valor futuro vai ser 2, né? É igual a 1, que é o capital aplicado, vezes 1 mais a taxa, que é 1,5, mas aqui eu vou colocar em valores unitários, que é 0,015 elevado a n. Então o n vai ser a nossa incógnita, tá? Posso já passar esse 1 para cá, vai ficar 2 sobre 1 é 2 mesmo, né? Olha só como facilita a nossa vida, né? Igual a 1 mais 0,015, eu vou colocar aqui 1,015, tá? Elevado a n, né? Deixa eu apagar esse 1 aqui para não confundir. Se é 2, é 2. Então 2 igual a 1,015 elevado a n. Ixi, agora, como é que eu resolvo isso aqui? Eu não posso simplesmente passar esse 1,015 para cá e deixar esse 0 elevado a n. Isso não existe, tá? Você não pode fazer isso. E tampouco eu não posso passar esse n aqui para cá de qualquer jeito. Mas tem uma forma de fazer isso, que é usando as propriedades de logaritmo, tá? E também tem outra forma usando a HP do IC, que não vai precisar fazer nada disso. Mas se você só tiver à sua disposição uma calculadora científica ou uma calculadora simples e uma tábua de logaritmo, você consegue resolver isso aqui. Eu não sei se eles vão trabalhar com tábua de logaritmo. É muito provável que trabalhem com calculadoras científicas ou com uma calculadora financeira. Mas com a científica você já consegue resolver isso aqui. Como? Eu posso, usando a propriedade de logaritmo, colocar logaritmo dos dois lados. Lembra que na anterior, na 3, aqui, como a minha incógnita estava aqui dentro de uma expressão que era elevada à sexta potência, eu usei a propriedade de colocar a raiz sexta dos dois lados para eliminar a potência de 6.
Quando eu tenho uma equação exponencial, isso aqui chama-se equação exponencial. A forma mais simples de se resolver é usando propriedade de logaritmo, tá? Você vai colocar logaritmo dos dois lados, ó. Log de 2 é igual a log de 1,015 elevado a n. Por que eu faço isso? Porque, de acordo com as propriedades de logaritmo, a gente consegue fazer uma jogada aqui que o pessoal de cursinho costuma chamar de peteleco, né? Porque eu consigo pegar essa incógnita que é uma potência, quando eu tenho log dos dois lados, isso aqui eu consigo dar um peteleco aqui nesse n, e ele vem parar aqui, ó. Então, reescrevendo, dando um peteleco, como é que fica isso aqui? Fica log de 2 igual a, deu peteleco, o n vem parar aqui, ó. N vezes log de 1,015. Aí fica mais fácil, né? Só que, como é que eu resolvo esse diacho de log de 2 e log de 1,05? Aí não tem como. Ou você faz usando uma calculadora científica, ou você vai usar a tábua de logaritmo, tá? A científica já vai ter aqui essa teclinha log. Você clica em log de 2 igual a 0,3010. Eu vou considerar como só 0,30, tá? Então, log de 2 é 0,30 igual a n vezes log de 1,015. Log 1,015, fecha parênteses, igual 0,006466, ou seja, vai dar um número grande aqui. Quanto mais casas decimais eu colocar aqui, mais exata vai ser a minha resposta. Só que nós não temos essa necessidade de ter o valor tão exato, então a gente vai ter um resultado aproximado, e o que mais das alternativas que estiverem lá, que for mais perto, vai ser a correta. Então vou colocar aqui que o log de 1,015 é 0,0065. Tá bom. 0,0065. Tá? Pronto, agora virou uma equação de primeiro grau simples, né? Bem simples. Isso aqui vai ser igual a n, vou passar esse que está aqui multiplicando para o outro lado, dividindo, né? N igual a 0,30 dividido por 0,0065. Isso aqui vai dar mais ou menos aí, ó, 46,15. 46,15. Tá, mas 46,15 o quê? 46,15, como a taxa estava trimestral e a gente não fez nada, não fez nenhum ajuste na taxa, o valor do N vem aqui em trimestre, tá? É 46,15 trimestres, tá? Só que ele não me pede em trimestre, ele me pede em anos, tá? Então, se eu dividir isso daqui, para eu encontrar isso aqui em anos, se um ano tem 4 trimestres, ou seja, eu preciso de 4 trimestres para formar um ano, e eu tenho 46 trimestres, eu pego esse 46 aqui e divido por 12. Opa! Por 12 não, divido por 4, né? Divido por 4. São cada ano tem 4 trimestres. Aqui me deu 11,53. Como eu falei, como a gente usou valores quebrados aqui, não usou todas as casas decimais dos dois lados, ele dá esse erro aqui, ou seja, ele não dá um valor cheio, deu um 11,5, mas se eu não me engano lá das alternativas, a que mais se aproximava aqui era
Era 12, tá? Então a resposta correta vai ser 12 anos, tá? É 12 anos. Se eu tivesse usado todas as casas dos dois lados, porque aqui não foi só 0,30, né? Foi 0,3, 0 e uns quebradão para cá, e aqui foi 0,065 uns quebradão para lá. Se eu tivesse usado todas as casas assim, mas muito certamente eu teria chegado nesse valor 12 redondinho aqui. Mas chegando em 11 e mais de 11,5 e você não tem o 11,5 lá, tem 12 como a mais próxima, essa é a resposta correta, tá? Agora, fazendo essa mesma questão aqui usando HP. Usando HP, vamos limpar aqui os registros, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um valor presente que é 1, um valor futuro que é 2, uma taxa que é 1,5, certo? E me falta achar o N. Então, o que eu faço? O 1, que é o valor presente, eu coloco 1 negativo, né? PV. O 2, que é o valor futuro, vai positivo, FV. A taxa, que é 1. Cadê o ponto aqui? Tá aqui. 1 ponto. Na calculadora não é vírgula, é ponto, tá? Na HP. 1 ponto. Opa. 1,5 é a taxa. Reparem que na HP eu não coloco em termos unitários, tá? Eu coloco em termos percentuais direto, tá? E ele me retorna o N. O N dá 48. Você vê que está redondinho, né? 48. 48 enter 4 divide, ou seja, dividido por 4, dá exatamente 12. 12 anos. Certo? Então é isso, pessoal. Ficou longo, eram só 4 questõezinhas, deu 48 minutos de vídeo, porque eu tentei ser bem minucioso aqui. Eu sei que tem muita gente que quando ouve falar em matemática financeira já fica desesperado, porque eu tenho que decorar a fórmula, porque eu não sei o que. Vocês vão ver que decorando uma fórmula básica da capitalização simples ou uma fórmula da composta, você resolve 90% dos problemas. Na minha opinião, o que é mais complicado em matemática financeira e nessa primeira atividade avaliativa não caiu, é quando envolve a questão de conversão de taxas equivalentes. Isso aí já é um pouquinho mais chato de fazer, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Acredito que nas próximas aulas se aprofunde mais nisso. Beleza? É isso aí. Se gostou, dá um joinha. Pode compartilhar aí para quem você quiser. Lembrando, eu não sou professor, eu não sou especialista, eu sou apenas um estudante como vocês e que está relembrando alguns conceitos aqui, que faz muitos anos que eu já vi. Estou o tempo todo vendo isso, mas é sempre bom relembrar. Eu gosto de fazer esses vídeos primeiro para me ajudar a fixar os conceitos e para quem sabe também ajudar mais pessoas que têm dificuldade. Beleza? É isso aí, pessoal. Bom ano a todos. Espero que façam um bom proveito do curso. Valeu, até mais.